No vídeo de hoje nós vamos ver os nomes das frutas em Guarani. E no transcorrer do curso eu vou te dar 4 palavras essenciais que a gente usa junto com essas frutas. São 3 frutas que nós vamos ver os nomes e traduzir, obviamente. E para quem ficar até o final do vídeo eu vou deixar 4 nomes de alimentos essenciais do nosso dia a dia em Guarani. Vamos ver então o que eu trouxe para nós? Temos aqui então as frutas. E vamos ver como nós falamos as frutas ou simplesmente frutas em Guarani. Muito bem, vamos entrar aqui e eu vou colocar aqui para nós. Aqui, ó, uvaquera, uvaquera. Uva quer dizer fruta, uva, tá vendo aqui, ó, uva. E quera seria o plural, plural. Para quem não viu sobre frutas, eu vou deixar um cards aqui passando, onde eu falo sobre frutas. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Então, nós já vimos que fruta quer dizer uva, lembrem do uva, e temos quera, que quer dizer as frutas. Agora a gente vai passar a conhecer os nomes dessas frutas. Eu trouxe 3 frutas, como eu disse, então se você ficou até aqui, a sua paciência já foi boa e agora você vai aprender mais coisas interessantes. Então vamos lá? Estamos aqui com as frutas, temos a primeira fruta que eu trouxe que é laranja, temos o limão e a banana. São 3 frutas que é mais comum que a gente tem no dia a dia que eu trouxe aqui para entendermos como elas se chamam, né? Então vamos ver como se chama primeiramente a laranja em Guarani. Laranja em Guarani é naran, assim. Tem pessoas também que falam naranja, assim, ó. Pode ser assim também, ok? Naranja ou naran, naranja ou naran, ok? Como que eu chamo o limão? O limão nós chamamos de limão. Limão, assim, ó. Limão é limão, tá? Eu acredito que foi hispanizado, né? E temos aqui a banana. Alguém se arrisca a falar como se chama banana em Guarani? Bom, eu vou colocando aqui o nome e vocês vão vendo. Banana chamamos de pacová. Pacová. Perfeito, pacová. Agora vamos ver as frases que eu trouxe, né? Se eu fosse falar, por exemplo, como está docinha essa laranja? Como está docinha essa laranja? Como que eu falaria, né? Vou escrever aqui então, assim, ó, ajepa. Opa, ajepa reente conara. Então, eu estou afirmando, né? Como está docinha esta laranja. Esse X eu deixei para marcação, tá, gente? Então, adiepa reete conaran quer dizer o quê? Como está docinha esta laranja? Esse adiepa é como se fosse uma afirmação. Nossa, como, né? Reete, reen quer dizer doce e co é o adjetivo demonstrativo de presença. Estou falando da laranja, essa laranja, conaran. Ou pode ser naranja também, tá bom? Até aqui nós aprendemos o que é laranja, o que é limão e o que é banana. E agora nós vamos ver por exemplo, eu falei aqui na primeira frase como é docinha esta laranja, a dieparrente conaran, né? E se eu quiser falar, por exemplo, suco de laranja, né? Vamos ver como a gente fala isso, suco em Guarani? Bom, aqui eu trouxe suco, trouxe caldo, e para que a gente possa diferenciar suco de caldo, eu trouxe também a carne, como falamos carne em Guarani, porque a gente tem, por exemplo, o caldo, tem o suco, né? E podemos falar o caldo referindo-se à carne e o suco para as frutas que já estamos conhecendo. Então, não saia do vídeo, tá? E me diga aí o que, que você está achando, se está te ajudando no aprendizado, deixa aí no seu comentário e manda mais sugestões no que eu posso melhorar para estar ajudando mais vocês. Vamos lá então, vamos ver aqui. Suco a gente chama de irã, né? Então, imaginem, se eu quiser falar, por exemplo, o caldo da laranja, como que eu falaria o caldo da laranja, né? Eu falaria assim, naranru, naranru, né? Caldo da laranja, ou seja, o suco da laranja, não o caldo, tá? Quando eu espremo a laranja, isso é aquele suco, acho que é sumo também que fala, né? E caldo, como que eu falaria? Eu falaria tuque, tuque, quer dizer caldo. Esta palavra está em triforme. Triforme, para quem não sabe, né? Se puder, eu vou deixar passando aqui nos cards sobre palavras triformes. Também faço live de segunda a sexta-feira. Vocês podem entrar e perguntar a respeito. Na live a gente faz para inscrito, né? Então, se você for inscrito, você consegue participar e perguntar. Então, vamos ver. Tuque é uma palavra triforme e se eu for falar, por exemplo, vamos ver a carne primeiro, o significado da carne. Carne é so'o, tá, gente? So'o. So'o quer dizer carne, tá? Aí se eu for falar, por exemplo, o caldo da carne, né? Como que eu falaria o caldo da carne? Eu falaria, vou puxar isso aqui para baixo para a gente entender, né? Falaria so'o, assim, so'o, ruque.
Soorque seria molho de carne, né? Ou caldo de carne, molho de carne ou caldo de carne. Então vamos lá de novo. O suco seria arı, se eu for falar o suco do limão, seria limão-rü ou naran-rü, né? Se eu for falar, por exemplo, suco de banana, falaria pacovarı, né? Porque faz ali o suco dela, né? Tem outros nomes que a gente vai aprender em outras aulas, tá bom? Então, vocês viram que não é tão difícil a gente aprender, né? Vocês viram aqui que é bem fácil o aprendizado e se vocês estão gostando, eu fico muito feliz. Deixem o like de vocês dizendo que estão gostando. Agora a gente vai voltar para as outras duas frutas e interpretar as frases que estão lá, ou seja, traduzi-las e interpretá-las. E no final, não saia do vídeo, viu, gente? Fica até o final que a gente vai ter a surpresinha lá dos 4 alimentos mais consumidos por nós brasileiros. Vamos lá? A gente já viu sobre a laranja, colocamos aqui como está docinha essa laranja. Agora a gente vai ver sobre o limão, sabemos que limão é limão e vamos ver esta frase. O limão é azedo, mas faz bem para a saúde. Como que eu falaria isto em Guarani? Bom, eu vou traduzir aqui agora ao vivo e vocês vão acompanhando aí. Deixa eu colocar em caixa baixa, né? Limão, ningo, rairon. Assim, ó, rairon. Tem que ter o acento aqui, tá? Desculpem aí a escrita, porque é bem difícil o teclado brasileiro, o teclado português, né? Rairon GP, OME, Nhandeve Tessan. Vou colocar assim, tá, gente? Ok. Aqui demora um pouco que a gente tem que interpretar, né, as frases. Então vamos lá. Limoningo Rairon GP, OME Nhandeve Tessan. O que eu quis dizer aqui? Ainda que o limão seja azedo, nos dá saúde, ou faz bem para a nossa saúde, ele nos dá saúde. É o que seria a tradução mais ou menos ao pé da letra disso aqui. Então, limão quer dizer limão, como já falamos, ningo. A gente está afirmando limão, ningo, o limão sim, o limão em si, né? Rai, aqui rai quer dizer azedo. Rai é azedo em Guarani, tá? Rai. Então, se eu falar, por exemplo, naran-rai, estou falando laranja azeda. Ou limão-rai, limão azedo. Rairon quer dizer, ainda que seja, que esse iron vem de unron, né? Unron, então nós colocamos aqui, abreviado, então seria, ainda que é azedo, esse GP é ainda que, se for azedo, GP seria ainda. O me quer dizer dar, tá? Então, o me, ele dá a nós, nhandeve a nós, tessan é saúde, numa palavra triforme. Então, ele nos dá saúde. Perfeito? Conseguiram entender até aqui? Então, vamos continuar. Aqui, a palavra sobre banana, que quer dizer pacová. Então, aqui está falando, você sabia que a banana tem potássio? Como que eu falaria isto em Guarani? Então, vamos ver. Vou subir aqui um pouquinho a tela, pouquinha coisa, e vamos fazer esta frase. Você sabia que a banana tem potássio? Então, seria assim, depico reikwa pacová orekoha potássio. Aqui também seria uma pergunta, né? Muito bem. Eu vou subir aqui um pouquinho, depois a gente vê melhor. O que eu fiz aqui? Depicoreikwa pacová orekoha potássio. Depicoreikwa pacová orekoha potássio. Então, de quer dizer tu. Picô é a partícula interrogativa. Picoreikwa. Qua vem de saber. Então, você sabe que a banana, então, pacová quer dizer banana. Oreco, gente, vem de ter. Então, oreco, que tem, né? Orekoha, que tem, próprio que tem. Esse ra é para afirmar também potássio. Aqui não precisaríamos da partícula interrogativa, mas eu coloquei porque já tem, ou seja, não precisaríamos desse signo de interrogação, porque aqui a gente já tem a partícula interrogativa. Então, depicoreikwa pacová orekoha potássio. Aí você está perguntando para a pessoa se ela sabe se a banana tem potássio, né? Agora eu vou ler aqui para nós, né, todas essas frases para vocês treinarem o ouvido de vocês. Então vamos lá. Nara, ajepa eteko nara. Limon, limoningo hairo jepe ome enyan deve tessan. Pacová, depicoreikwa pacová orekoha potássio.
E agora chegou o grande momento da gente conhecer as 4 palavras, ou seja, os 4 nomes de alimentos mais consumidos por nós brasileiros, e eu acho que no mundo inteiro, mas mais consumido pelos brasileiros especificamente. E vamos ver então. Muito bem, já estamos aqui. Temos o arroz, o feijão, que é o nosso prato praticamente do dia a dia, né? Leite, queijo também, que consumimos bastante, né? Então vamos ver como se chama o arroz em Guarani. Arroz em Guarani tem o nome de avati né? Ou pode ser também arro, que se fala muito lá no Paraguai. Então temos esses dois nomes, tá? Eu falo sempre Paraguai porque aqui eu ensino Guarani, que é estudado lá no Paraguai, tá bom? Abati ou arro. Abati quer dizer é milho da água, né? Abati é milho e é água, então o arroz dá bastante em lugares que tem água, né? Ou arro, que poderia ser o arroz, que seria aqui, no caso, espanizado, né? Aí como que nós falamos feijão em Guarani? Feijão em Guarani nós chamamos de cumandá. Cumandá, assim, ó. Cumandá quer dizer feijão, cumandá. Feijão, tá bom? Leite, como que eu falo leite em Guarani? Leite nós chamamos de cambu. Cambu, cambu é leite. Cambu, cambu. Como que a gente fala queijo? Queijo a gente fala quesu. Acredito que também fora hispanizado, ok? Então, voltando aqui, arroz, avati arro, feijão, cumandá, leite cambu e queijo quesu. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito a sua audiência e vou te dar a última palavra aqui, olhando bem nos seus olhos, digamos assim, bem para a câmera aqui, e pronunciando essas últimas palavras. Avati ou arro, quer dizer arroz. Feijão, cumandá, cumandá. Leite, cambu, lembrem do cambu. E no finalzinho nós temos o queijo, que é quesu. E quem não gosta de queijo, de leite, de arroz e feijão, né? E falamos também sobre carne e falamos sobre as frutas. Espero que tenha agregado os conhecimentos de vocês e a gente se vê no próximo vídeo de Adio Chape.